Olá, boa noite. Senado vota hoje PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. Depois de casos de violência, prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, tenta novamente internar compulsoriamente os usuários de droga. Agora no Rede TV News. Uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, que estava trancada dentro do apartamento dela em Belo Horizonte, alegando sofrer ameaças de colegas da própria instituição, foi retirada após mais de 30 horas de negociação. Ao vivo, o repórter Rodrigo Cabral tem mais informações. Oi, Cabral, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que acompanham o Rede TV News. A Polícia Civil ainda não confirmou para qual unidade de saúde a delegada foi encaminhada após o desfecho da negociação, que começou às 9 horas da manhã de ontem. Hoje, pouco antes das 5 da tarde, a delegada deixou o prédio onde mora em uma ambulância do SAMU. Ela estava na maca, coberta por um lençol. O estado de saúde dela não foi informado. De acordo com a advogada da policial, ela saiu do apartamento voluntariamente e, como estava alterada, foi sedada por colegas. Por 32 horas, o condomínio onde a delegada mora, na região da Pampulha, aqui em BH, ficou cercado por viaturas das polícias civil e militar. Representantes do Ministério Público e da Corregedoria deram apoio. Os colegas de instituição alegam que foram até o local porque a delegada, que estava afastada para tratamento de saúde, teria enviado mensagens em um grupo de WhatsApp dando indícios que poderia cometer suicídio e que durante a negociação policial ela teria efetuado 3 disparos contra os policiais. Trancada dentro de casa, ela usou uma rede social para compartilhar vídeos dizendo que é perseguida e ameaçada e exigia a saída de todos os agentes. Durante uma transmissão ao vivo, ela entregou a arma pessoal e voltou a pedir que os colegas deixassem o local. A advogada da policial, que acompanhou toda a operação, disse que a cliente está em tratamento contra depressão. Amanda, Augusto. Que caso, obrigado, Cabral. A Prefeitura do Rio de Janeiro está elaborando uma proposta para a internação compulsória de dependentes químicos. A medida já tinha sido anunciada no primeiro governo de Eduardo Paes, mas foi suspensa por uma ação do Ministério Público. Às margens de vias expressas, na linha férrea e nas calçadas de muitos bairros, os usuários de drogas estão em várias partes do Rio de Janeiro. A situação causa insegurança. Prefiro mudar de calçada. A gente tem receio dele atacar, isso a gente tem. No último domingo, um turista de 25 anos foi morto esfaqueado em um assalto na praia de Copacabana, na Zona Sul. O autor do crime assumiu que é dependente químico. Ele chegou a ser preso por furto na última sexta-feira, mas foi solto no sábado após uma audiência de custódia, horas antes de cometer o assassinato. 2 dias depois, o prefeito Eduardo Paes reacendeu o debate sobre internação compulsória de usuários de drogas, aquela que não depende do consentimento do paciente. Em uma rede social, Paes escreveu: "Não é mais admissível que diferentes áreas de nossa cidade fiquem com pessoas nas ruas que não aceitam qualquer tipo de acolhimento e que, mesmo abordadas em diferentes oportunidades pelas equipes da prefeitura e autoridades policiais, acabem cometendo crimes." A prefeitura pretende dar início ao programa, que prevê a internação compulsória a partir do ano que vem. Segundo o secretário de Saúde, Daniel Sorães, a medida vai funcionar integrada com a rede de atenção psicossocial do município e será usada em situações de maior gravidade. O objetivo da prefeitura é ampliar os serviços do Sistema Único de Saúde para esse cuidado, garantindo a internação daqueles pacientes que têm indicação clínica, em que a equipe que já acompanha esse paciente indica que ele corre risco de vida ou que ele tem outros problemas que podem indicar que ele precise de uma internação para esse período agudo. Em sua primeira gestão, Eduardo Paes tentou implantar a medida, que foi suspensa depois de uma ação do Ministério Público. Em 2013, início do segundo governo de Paes, a Prefeitura do Rio fez uma mega operação e recolheu das ruas quase 100 usuários de crack. 29 foram internados involuntariamente,
porque apresentaram algum problema de saúde grave. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro disse que a internação compulsória é inconstitucional e não resolve o problema. Se você trabalha numa situação de internação em massa de pessoas e você não sabe se aquela pessoa está em situação de drogadição, se aquela pessoa está em conflito com a lei, se aquela pessoa está numa situação de rua por um surto momentâneo, você chegar e colocar todo mundo no mesmo saco, internar todo mundo de forma totalmente aleatória, não vai ajudar essas pessoas e não vai ajudar, consequentemente, na situação da criminalidade na nossa sociedade, que as pessoas se sentem seguras. Foi publicada a portaria que determina que o público tem acesso à água em eventos nos dias de altas temperaturas. O texto estabelece a liberação de garrafas de uso pessoal, disponibilização de bebedouros ou distribuição de embalagens com água. A medida prevê ainda que haja estrutura para o resgate de quem precisar de socorro. A portaria tem validade de 120 dias. A medida foi anunciada no último sábado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, após a morte de Ana Benevides, de 23 anos. A jovem morreu depois de passar mal no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, quando a sensação térmica era de quase 60 graus. O Senado vota neste momento a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Vamos a Brasília falar com a repórter Maria Ferreira, que acompanha a votação e traz todas as informações para a gente, né, Maria? Boa noite para você. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Olha, o painel de votação foi aberto por volta de 6h30 da noite e até o momento a votação em primeiro turno continua acontecendo. Os senadores ainda estão discutindo sobre a matéria e também estão dando orientações de bancada. A proposta estabelece que um ministro sozinho não poderá determinar a suspensão de leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. O relator da PEC, o senador Esperidião Amin, acatou um destaque do senador Otto Alencar para que seja retirado do texto da PEC o trecho que fala sobre os pedidos de vista. Para aprovar a proposta, eu lembro mais uma vez que são necessários 49 votos favoráveis dos 81 senadores, ou seja, uma maioria absoluta dos parlamentares da Casa. Em um evento de hoje cedo, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o papel do STF é definir questões, decidir sobre questões que dividem a sociedade. Por isso, a Corte sempre vai desagradar algum setor. Ele também negou que haja ativismo judicial no país. Vamos ouvir o que ele disse. Você soma Constituição abrangente, muitas ações diretas, muita gente que pode propor transmissão pela televisão e cobertura midiática. Evidentemente que não tem um dia que você abra um jornal, um site de notícias que não tem alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse é o arranjo institucional brasileiro, não é uma deliberação do Supremo. Acho que o Supremo atua, inclusive, com grande autocontenção. Mas é preciso não confundir judicialização, que é ampla, com ativismo, que é raríssimo no Brasil. São muito poucas as decisões ativistas do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos voltar com a Maria, porque já foi aprovada em primeiro turno, né, no Senado Federal, a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. A Maria já está conosco, daqui a pouco ela vai trazer o placar, mas havia uma dúvida se essa PEC passaria ou não, mas por pouco, de fato, passou a proposta de emenda constitucional que reduz os poderes do Supremo, né, Maria? Isso, Amanda. Olha só, foi bem rápido, né? Acaba de ser aprovado, então, em primeiro turno por 52 votos a favor e 18 contra. Eu falei mais cedo, né, que são necessários 49 votos favoráveis, então ficou ali bem apertada essa margem. Agora precisa-se de um segundo turno de votação e também são necessários 49 votos favoráveis. E a gente retorna aqui se tiver mais novidade. Perfeito, obrigado, Maria. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou hoje a prisão de 4 homens que estavam presos pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. Todos foram acusados pela invasão dos prédios da Praça dos Três Poderes, mas nenhum foi julgado até o momento. Eles serão monitorados por tornozeleira eletrônica, deverão entregar os passaportes
e ficam proibidos de usar redes sociais e se comunicar com outros investigados. Além disso, terão que se apresentar semanalmente à Justiça. As solturas foram determinadas 2 dias depois da morte de um dos acusados na prisão. Dos mais de 1.400 presos, mais de 90% respondem em liberdade. Segundo o Supremo, 112 deles seguem presos. Na sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso lamentou a morte de um dos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro na Papuda. Manifestantes fizeram um protesto em Brasília. O grupo se reuniu na Praça dos Três Poderes para lembrar a morte de Clériston Pereira. Alguns parlamentares também participaram do ato. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte de Clériston. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. O preso teve um mal súbito na última segunda no presídio da Papuda, em Brasília. Ele era acusado de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. A defesa disse que já tinha, desde setembro, um parecer da Procuradoria-Geral da República favorável à soltura. Clériston tinha diabetes, hipertensão e vasculite, uma inflamação nos vasos sanguíneos. O presidente Lula voltou a subir o tom hoje ao criticar a guerra entre Israel e Hamas. Durante a cerimônia do novo programa Minha Casa Minha Vida, Lula comentou o acordo de trégua humanitária anunciado pelas duas partes e chamou de insanos os dois envolvidos no conflito. Você viu que foi feito um acordo ontem, depois de 12 mil mortos. 14 mil, depois de quase 6 mil desaparecidos, depois de quase 6 mil crianças mortas, depois de centenas de mulheres fazerem cesariana para tirar o filho antes de morrer. Depois de tudo isso, os insanos que fizeram a guerra resolvem fazer um pacto de 4 dias, quando poderia nem ter começado a guerra. Precisava matar 6 mil crianças, precisava deixar 6 mil crianças desaparecidas, precisava sequestrar, fazer refém das pessoas. Kennedy Alencar avalia a trégua temporária entre Israel e o Hamas. O acordo para a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos deixa evidente a necessidade de Israel negociar com o Hamas. Não há outra saída. O grupo fez ataques terroristas em 7 de outubro e tomou como reféns cerca de 240 pessoas, mas tem legitimidade política e militar em Gaza. O Hamas se fortaleceu porque Israel oprime os palestinos e toma seus territórios em Gaza e na Cisjordânia faz décadas. Israel isolou os moderados palestinos e incentivou uma divisão que só gerou mais violência. O radicalismo do Hamas tem sido alimentado pelo radicalismo da extrema-direita de Israel. Depois de 1 mês e meio de bombardeio, o governo de Israel se rendeu à realidade, pois não conseguiu destruir o Hamas. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, também se rendeu à cobrança interna da opinião pública e de familiares dos reféns para aceitar negociar com o Hamas. Por último, houve uma importante pressão da comunidade internacional. Cresce no mundo todo a condenação à forma como Israel massacra civis em Gaza, a maioria crianças. O acordo para libertar 50 reféns israelenses, mulheres e crianças, em troca de 150 prisioneiros palestinos, também mulheres e menores de idade, é uma boa notícia, mas é muito pouco. Netanyahu já disse que a guerra seguirá adiante após um cessar-fogo de 4 dias. O genocídio vai continuar a acontecer em Gaza. Os Estados Unidos, que dão apoio a Israel, precisam parar Netanyahu e estabelecer uma negociação em torno da criação de 2 estados no mesmo território, como decidiu a ONU, a Organização das Nações Unidas. Só assim haverá um futuro de paz para israelenses e palestinos. Quase 3 milhões de brasileiros já renegociaram dívidas pelo Desenrola Brasil,
Hoje, no dia D do programa, uma força-tarefa foi montada para atender quem tem dúvidas de aderir ao serviço através das plataformas digitais. Em busca de quitar uma dívida com um cartão de crédito, Maria recuperou a esperança depois de receber a orientação sobre o Desenrola. Se Deus quiser, vai dar certo. Não deu hoje porque eu não tinha entrada. Mas na próxima vez eu vou vir e vai dar certo. A moça me explicou e eu vou vir outra vez aqui para dar certo aqui minha dívida. Luciene também se enrolou com um cartão de crédito e resolveu se livrar desse pesadelo que já dura tempo demais. O meu tá com bem 7 anos que tá sujo, meu nome. Vou ver se agora liquida, né? Se Deus quiser, né? Saí do meu trabalho hoje 2 horas para vir para cá, porque eu limpo. A adesão ao programa aumentou com o mutirão que começou no início dessa semana e hoje teve horário de atendimento ampliado. A gente sabe o quanto é difícil quando a gente está com dívida, quando é difícil com o brasileiro estar de dívida. De até dormir, de ter uma qualidade de vida tranquila. Aproximadamente 20 bilhões de reais em dívidas foram renegociadas desde o início do Desenrola em julho desse ano. A ação do governo federal contempla dívidas bancárias e não bancárias como contas de água, luz, cartão de crédito e com varejo. Os descontos podem chegar a 90%. Tem uns 3 anos que eu tô com a dívida e não consigo quitar. Nome limpo, a gente consegue ter mais crédito na praça. Agora eu vou ficar limpinha. Desenrola, Brasil. Estudante que estiver com a situação financeira enrolada também pode participar do programa. Segundo o Ministério da Economia, 1.200.000 estudantes devem cerca de 54 bilhões de reais ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A gente hoje teve milhares de estudantes que já fizeram essa renegociação do FIES. É uma grande possibilidade, uma grande oportunidade para se regularizar esses débitos também. O governo federal implementou a primeira etapa do novo Minha Casa Minha Vida para famílias da faixa 1, com renda mensal bruta de até R$ 2.600. Nessa fase, o programa prevê a construção de bibliotecas dentro dos conjuntos habitacionais. Está prevista a construção de 187.500 novas unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida nesta fase. Os projetos foram enviados pelas prefeituras de 560 municípios e vão contemplar pessoas inscritas no CadÚnico com renda de até 2 salários mínimos. Segundo o presidente Lula, a nova fase do programa deve amenizar o déficit habitacional do país. Em 1974, há 50 anos atrás, Caiado, o déficit habitacional era de 7 milhões de casas. Passado todos esses anos, acho que o presidente da Caixa sabe, acho que o ministro da Cidade sabe, o déficit continua sendo de quase 7 milhões de casas. Então eu fico me perguntando quantas casas nós precisamos fazer para a gente acabar com esse déficit. A região Nordeste terá o maior número de projetos, mais de 80 mil. A região Sudeste deve ganhar mais de 50 mil unidades habitacionais. Em seguida, vem as regiões Norte, com quase 29 mil moradias, e o Centro-Oeste e Sul, com pouco mais de 12 mil cada. As propostas aceitas atenderam às novas regras do programa. Foram levados em consideração critérios como proximidade dos centros urbanos, melhorias nos imóveis e boa infraestrutura dos bairros onde as unidades serão construídas. A novidade do programa é a parceria do Ministério das Cidades com a Academia Brasileira de Letras, que vai construir bibliotecas comunitárias dentro dos conjuntos habitacionais. Os livros adquiridos por meio de doações serão distribuídos entre os estados. Segundo o governo federal, o objetivo é incentivar a leitura e promover o desenvolvimento educacional da parcela mais vulnerável da sociedade. É preciso que as nossas crianças reaprendam a ler. Não basta só entregar a casa, precisa também se investir em cultura e educação. Foram empossados hoje os novos ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E eles foram indicados pelo presidente Lula e aprovados pelos senadores no mês passado. O tribunal passa a ter, então, 32 ministros. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e acompanhou a cerimônia, né, Igor? Quem são os novos ministros? Boa noite para você.
Boa noite, pessoal. Boa noite também a todos que nos acompanham. Teodoro Santos, José Afrânio Vilela e Daniela Teixeira são os novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A cerimônia de posse foi no início da noite de hoje aqui no tribunal e contou com a presença de autoridades do governo federal e do Congresso Nacional. Os 3 nomes foram aprovados pelos senadores em 23 de outubro. O ministro Teodoro Silva Santos foi desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará desde 2011. Já José Afrânio Vilela foi desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde 2005. E Daniela Teixeira foi conselheira federal da OAB. Ela também integrou a Comissão de Reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro no Congresso Nacional. Com as posses, o STJ passa a contar com 32 ministros. Ainda há uma vaga a ser preenchida, já que a ministra Laurita Vaz se aposentou no mês passado. Não há previsão dessa nova indicação feita pelo presidente Lula. Eu lembro a vocês que o Superior Tribunal de Justiça é a última instância para julgamento de processos que envolvam questões constitucionais. A Corte também é responsável por julgar crimes comuns cometidos por governadores. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou 2 projetos que devem aumentar a arrecadação do governo. As propostas seguem agora para votação no plenário. Os projetos fazem parte da chamada pauta econômica do governo, que tem o objetivo de aumentar a arrecadação para cumprir a meta de déficit zero, ou seja, equilibrar os gastos públicos com a receita. Uma das propostas taxa os fundos offshores, que são investimentos em empresas nos chamados paraísos fiscais, e os fundos exclusivos, também chamados de fundos dos super ricos. Atualmente, os offshores são taxados somente se a empresa no exterior transfere o lucro para a pessoa física no Brasil. Com o projeto, será aplicada uma alíquota de 15% ao ano. Já para os fundos exclusivos, a cobrança será de 15% para investimento de longo prazo e 20% para curto prazo. O outro projeto aprovado regulamenta as apostas esportivas, chamadas bets, e determina que os prêmios líquidos obtidos com apostas de cota fixa serão tributados em 15% pelo imposto de renda de pessoa física. O governo estima que será possível aumentar a arrecadação em cerca de 22 bilhões de reais no ano que vem com as propostas. A campanha Novembro Azul busca mudar um hábito comum entre os homens, a falta de atenção com a própria saúde. O que não falta é atividade para o André. Aos 73 anos, ele é empresário, professor e consultor no setor automobilístico. Depois da pandemia, um sinal de alerta fez com que ele voltasse ao médico após 2 anos. E eu comecei a perceber alguma coisa estranha, dificuldade de urinar, coisa parecida. Aí fui no médico e fez o exame de PSA, ele já mostrou que ele estava aumentando. Os exames detectaram um câncer em estágio inicial. Ele tinha 3 opções: fazer um acompanhamento, uma radioterapia ou uma cirurgia robotizada. É uma cirurgia menos invasiva, mais precisa, não afeta tanto os nervos, então que poderá causar impotência, coisa parecida, né? Então correu tudo bem e graças a Deus só venho fazendo acompanhamento já há 1 ano. O câncer de próstata hoje ele é um tumor que ele é altamente curável quando diagnosticado nas suas fases mais iniciais, nas suas fases mais precoces. Entretanto, se ele não for diagnosticado no início, ele pode ser um tumor de difícil tratamento, que pode inclusive levar a pessoa a óbito. Um dos maiores problemas para convencer homens a fazer o exame da próstata é o preconceito. Muitos não aceitam passar pelo chamado toque retal, mas os especialistas garantem que isso é importante. É uma forma do profissional analisar se há algum tipo de alteração no formato ou na consistência da glândula. Existem algumas situações em que o paciente ele pode apresentar um câncer de próstata que é detectado mais pelo toque do que pelo exame de PSA. Então, a união desses 2 exames faz com que você potencialize a possibilidade de fazer o diagnóstico correto. Segundo um levantamento do DataSUS, desde a adolescência, as mulheres vão 18 vezes mais à rede pública de saúde que os homens. O resultado?
No Brasil, os homens vivem de 7 a 8 anos menos que mulheres. Vida saudável, alimentação saudável, hábitos saudáveis, não fumar é importante, atividade física regular para evitar a obesidade, e o sedentarismo também é uma forma de você ficar doente, você adoecer, né? Você não ter atividade física. Então é nesse mês que a gente volta a atenção e alerta a sociedade quanto aos principais riscos da saúde do homem, em especial os tumores que afetam mais comumente o homem, como é o caso do tumor de próstata. Boa notícia, entre julho e setembro, o Brasil registrou uma queda de 0,3 ponto percentual na taxa de desemprego e alcançou o índice de 7,7%, o menor desde fevereiro de 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. Quem está desempregado sabe bem o desespero que é. Só não quero ficar sem trabalhar mesmo, mas se for temporário eu aceito. E eu não tenho dinheiro para nada, né? Assim, para comprar roupa, nada. Só comida mesmo. Qualquer serviço. Tem serviço para agora? Dá para ir trabalhar. Ajudante, auxiliar de limpeza, qualquer serviço que eu arrumar eu vou. Segundo o último levantamento da PNAD contínua, no terceiro trimestre deste ano, o número de pessoas desempregadas diminuiu. Essa queda foi puxada principalmente pelo aumento de pessoas que desistiram de procurar uma ocupação e também pelas contratações em setores de comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e administrativas. Além de São Paulo, apenas Maranhão e Acre registraram quedas na taxa de desemprego. A melhora de alguns indicadores mais recentes, principalmente até metade do ano, confluíram para uma melhora da atividade econômica no Brasil, e essa melhora da atividade econômica está se refletindo em diversos indicadores. Não é nacional, você tem alguns estados, especialmente no norte e no nordeste, que ainda tem um desemprego elevado, mas os estados do sul e sudeste têm conseguido mostrar uma recuperação mais intensa. Para os especialistas, a tendência é que a taxa de desemprego caia um pouco mais no último trimestre deste ano, impulsionada pela abertura de vagas temporárias no período. A melhora da criação de vagas temporárias e, de repente, a efetivação de parte dessas pessoas, isso pode ser importante. Mas lembrando que, como há uma piora já programada da atividade econômica que estamos observando, são parâmetros bons, pelo menos agora no curto prazo. Nós voltamos ao vivo a Brasília com a repórter Maria Ferreira, porque a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal acaba de ser aprovada em segundo turno no Senado. Oi, Maria. Oi, Amanda. Boa noite novamente para vocês e a todos que nos acompanham. Foi aprovada em segundo turno, então, pelo mesmo placar do primeiro turno, 52 senadores a favor e 18 contra. Agora, essa proposta de emenda à Constituição segue para análise da Câmara dos Deputados e ela também precisa passar por 2 turnos de votação e ser aprovada por maioria absoluta dos deputados. Eu lembro que ela limita, então, os poderes, não só do STF, mas dos tribunais da segunda instância e também dos tribunais superiores. Atinge todos esses tribunais. E ela diz que um ministro ou um juiz sozinho não pode determinar a suspensão de uma lei ou um ato dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. É isso, estão agora só discutindo alguns pontos finais e a proposta de emenda à Constituição segue para a Câmara dos Deputados. Perfeito, Maria. Obrigado. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram 5 mortos e mais de 29 mil desalojados. Ao menos 179 municípios do estado foram afetados. Na Serra Gaúcha, o fenômeno causou diversas rachaduras nas ruas da cidade turística de Gramado. Os moradores da região foram aconselhados a deixar as residências. A movimentação do solo decorrente das chuvas também já interditou 3 prédios em Gramado. Os moradores relataram que já vinham percebendo os tremores na terra desde agosto, mas que a situação se intensificou nos últimos dias. De acordo com a prefeitura, as vibrações são movimentos naturais das placas rochosas, que não causaram nenhum dano mais grave na cidade. Segundo a prefeitura, o cenário mais preocupante é no bairro Três Pinheiros, onde a terra está em movimentação constante. Aqui o que a gente está fazendo nesse momento? Evacuar as famílias para prevenção. A gente está imaginando o pior, que possa descer aquele prédio lá em cima
possa descer mais barranco lá no Lago Negro e isso possa atingir essa encosta. Então é prevenção, pode ser que nada disso aconteça. Cerca de 150 pessoas que moram no bairro foram orientadas a ir para a casa de familiares e amigos ou até mesmo para o ginásio de uma escola municipal no bairro Piratini. Um parecer com plano de trabalho sobre os eventos deve ser entregue ainda nesta semana. E o Igor Silveira traz a previsão do tempo aqui para a gente. Boa noite para você, Igor. Muita chuva em toda a região sul, né, que está sofrendo com as chuvas intensas. Como é que fica a previsão para amanhã? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, a partir de amanhã não tem previsão de chuva no Rio Grande do Sul, mas no Paraná e em Santa Catarina esta estabilidade continua, viu? Agora, a estabilidade sobe para o sudeste e em São Paulo tem previsão de chuva e as temperaturas começam a cair no decorrer dos dias. Olha só, amanhã máxima de 31 graus, na sexta-feira 22 e no sábado 17 graus. Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta para chuva forte nos próximos dias. No sudeste, no restante do sudeste, a temperatura fica quente e o clima abafado. Olha, máximas de 34 graus em Belo Horizonte, 35 graus em Vitória e 40 graus no Rio de Janeiro. Já no nordeste, o calorão continua e não tem previsão de chuva. Inclusive, é bom tomar muito cuidado porque tem risco para baixa umidade relativa do ar, principalmente para quem está no interior nordestino. Agora, na região norte, apesar da previsão de chuva, o tempo fica abafado. Máximas de 35 graus em Manaus. No centro-oeste não muda muita coisa, viu? Também deve chover por lá e o clima fica quente. Máximas de 36 graus. Amanda, Augusto. Feito, Igor. Muito obrigada, Igor. O Rede TV News fica por aqui, né? Já a gente ainda tem mais temos mais uma reportagem para encerrar. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram um teste para detectar arboviroses como dengue, chikungunya e zika vírus de uma forma mais rápida e precisa. Em menos de 30 minutos, o teste permite a detecção das chamadas arboviroses, doenças causadas por vírus, como a dengue, zika e chikungunya. O método criado pelos pesquisadores consiste no uso de uma tira de papel chamada eletrodo, acoplada a um sensor eletrônico capaz de identificar o vírus na amostra de sangue do paciente. É um dispositivo que pode ser usado como um sensor de glicose, de maneira portátil. Então, isso reflete numa agilidade do diagnóstico. E aí, o indivíduo pode ser atendido no ambulatório, no posto de saúde, fazendo o seu diagnóstico. O teste tem ainda outro benefício. Ele aponta a carga viral da arbovirose, o que facilita a escolha do tratamento por parte dos médicos. A pesquisa vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos aqui no Laboratório de Engenharia Biomédica da Universidade. A segunda etapa do projeto será apresentar o protótipo para empresas do ramo e depois adaptar o serviço para ser implementado em unidades de saúde. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.